abençoado. Eu só vou para a igreja para para receber alguma coisa. Não, a nossa busca ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, o nosso propósito com o Senhor, ele não pode ser condicionado àquilo que Deus pode fazer ou deixar de fazer. Ele tem que ser por um propósito específico, que esse propósito é o próprio Cristo. Eu quero buscá-lo porque quero conhecer. Eu quero estar com ele porque eu quero andar com ele. Eu quero, buscar ir para a igreja para estar em comunhão, sim, mas porque eu quero conhecer mais de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em João 17:3 que a vida eterna é essa, que conheçam a ti, somente a ti. Amém? Então, a gente precisa entender que nós não podemos buscar o Senhor por algo, por uma condição, e sim por quem Ele é. Amém? A característica da multidão, que me marca, é que quantas vezes, cara, é impressionante. Quantas vezes a gente não vê pessoas que só se tornam crentes quando elas estão precisando de alguma coisa? Já perceberam isso? Quantas pessoas, às vezes até a gente mesmo, quantas vezes a gente não se torna crente só porque a gente precisa de alguma coisa? A gente vai para a igreja, a gente ora, a gente jejua, a gente faz, a gente acontece, BBB, aí quando Deus faz, parece que tudo aquilo que a gente tinha feito não se tem uma constância, não se tem um propósito, a não ser aquele que foi cumprido ou alcançado. A realidade, meu irmão, é que a gente precisa ter uma mentalidade muito diferente. A nossa característica como multidão precisa mudar, porque a multidão, como nós lemos ali, estava sempre aglomerada, sempre, com um propósito específico e principalmente um propósito pessoal. Eles sempre queriam algo próprio. E uma característica da multidão é que quando temos pessoas necessitadas de uma transformação em suas vidas, mas a multidão, por conta do seu ego, por conta da sua curiosidade, ela não olha para o lado para que possa ajudar quem realmente necessita. Assim como aconteceu em Lucas 9, versículo 40 ao 48. Eu vou ler com vocês aqui, que diz assim: aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam o esperando. E eis que um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Olha só, mais uma vez, a multidão pouco preocupada com o que estava acontecendo com o próspero, muito preocupada em receber aquilo que era para ela. E no versículo 44 continua: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, aqueles que estavam buscando por Jesus, aqueles que estavam próximos de Jesus ali naquela multidão, negou, todos negaram de que eles teriam tocado ao Senhor. E aí, eu acho muito engraçado essa parte, porque Jesus, no meio da multidão, ele fala assim: olha, quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Só que um ponto antes ele fala assim, Pedro vira para Jesus e fala assim: olha, mestre, a multidão te aperta e te oprime. Como é que tu vem dizer para mim quem é que te tocou? Ou seja, tá todo mundo te tocando, pô. Quem é que vai falar que não foi que te tocou aqui? Alguém com certeza te tocou. Mas aí ele fala assim: não, alguém me tocou diferente, né? Vamos colocar assim, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. Ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Logo nos primeiros versículos, logo no começo de tudo, a Bíblia ela destaca a quantidade de pessoas e a dificuldade que tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue tiveram de se aproximar de Jesus. A maior questão é que a multidão está ali sempre buscando pelos seus interesses próprios, pelas suas próprias vontades, e não se atenta às necessidades do corpo de Cristo. Ela não se atenta de verdade se o meu irmão está precisando mais do que eu mesmo. Ela está mais preocupada em solucionar os seus problemas do que estar alinhada em um propósito maior. Então a multidão ela tem essa característica de ser também egoísta.
né? E querer, sabe, de verdade que os seus próprios interesses possam ser realçados. E eles não atendem à necessidade do corpo de Cristo. Então, quantas vezes a gente tem agido dessa forma, sabe? A gente tem buscado, ido para a igreja com interesse pessoal, com interesse próprio, mas a gente não quer buscar ao Senhor para entender qual é a necessidade dele para a igreja. A gente sempre quer apresentar a nossa necessidade para o Senhor, mas a gente nunca quer entender a necessidade do Senhor para a igreja. Então, a multidão ela busca pelos seus próprios interesses, não se atentando à necessidade do corpo de Cristo. Até quando a nossa visão em relação a Cristo será como a da multidão, que sempre vê ou escuta Jesus de longe? Eu quero, presta muita atenção nisso que eu vou falar contigo agora. O acesso da multidão ao Cristo sempre será de longa distância, mas isso não impede de Cristo alcançar alguém mesmo que não esteja presente, como aconteceu com o servo de centurião. Cara, isso aqui é muito profundo. Sabe, a multidão, ela sempre vai ter um acesso um pouco dificultoso em relação ao Senhor, mas, sabe, ao mesmo tempo, a distância, ela não impede o Cristo de alcançar alguém que não está no meio da multidão. Por isso eu quero dizer para você que você, às vezes, a gente às vezes está com o coração tão focado em estar naquele momento que a gente esquece que existem pessoas que não podem estar naquele momento e a gente esquece de estender ou falar assim: Senhor, ó, tem alguém lá na minha casa que está precisando de ajuda. Senhor, olha, tem alguém na minha casa que está precisando de socorro. Mas não, nós como multidão, a gente quer o quê? Jesus, tem que fazer algo por mim. Jesus, você tem que fazer aquilo. Jesus, tem que fazer aquilo outro. E na realidade, não. Jesus, ele pode alcançar aonde for, da maneira que for, na hora que for, no lugar que for, não importa, não tem empecilhos para que o agir de Deus aconteça, aleluia. Não tem dificuldade para que o agir de Deus, a cura do Senhor Jesus Cristo alcance aqueles que estão verdadeiramente precisando. Amém? Vocês estão felizes com isso? Em Mateus capítulo 8, versículos 7 ao 8 e depois versículo 13, diz assim, ó: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Então disse Jesus ao centurião: vai. Isso no versículo 13, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. O privilégio da multidão sempre será a recompensa imediata. Amém? A multidão ela sempre vai ser recompensada com algo imediato. Só que realmente um cristão, um discípulo, ele não está focado com as suas recompensas imediatas, mas ele está focado naquilo que é eterno. Sabe, a multidão está sempre preocupada em solucionar aquele problema momentâneo. Mas quando estamos falando de homens e mulheres de Deus, nós estamos falando de pessoas que querem ser curadas e também serem salvas. Não adianta só Jesus te curar. Jesus, ele quer salvar você. Muito mais do que tocar na saúde, muito mais do que te livrar, muito mais do que te alcançar, te limpar. Jesus quer salvar você. A cura física, ela é até boa, ela é necessária, aviva a nossa alma, mas o propósito maior de Cristo é nos salvar. Por isso, quando a multidão ela vai para Cristo, ela sempre vai no intuito de algo imediatista. E, sabe, a multidão, ela conhecia os milagres. A multidão, ela sabia que Jesus podia fazer. A multidão sabia que Jesus podia curar. Tanto é que eles estavam indo até ele por conta disso. Só que, apesar deles terem o que eles verem o que viram, de presenciarem as curas, os milagres e tudo, ainda assim eles não tinham o que era mais precioso, que era a revelação de quem Cristo era. E sabe, o que até está frisado aí nesse slide para você, a busca condicional, como nós falamos lá no começo, buscar a Deus por alguma coisa, é o que tem feito as nossas igrejas tomarem um rumo extremamente diferente das Escrituras. Sabe, o que é isso, Mateus?
quando a gente busca o Senhor, quando a nossa igreja ela busca o Senhor apenas por um propósito fútil, eu só vou buscar Deus porque Ele vai me dar alguma coisa, eu só vou buscar Deus porque Ele vai me prosperar, eu só vou buscar Deus porque Ele vai, sei lá, curar a minha vida. Não, cara, é algo condicional. Eu não tenho que buscar Deus por isso, porque Ele pode me dar algo. Eu tenho que buscar Deus porque Ele é o meu tudo. Eu não tenho que estar em Deus porque Ele é a cura, porque Ele é a minha salvação. Não, eu tenho que estar com Deus e buscar a Deus porque Ele é tudo para mim. E sem Ele eu vou morrer, sem Ele eu vou padecer, sem Ele eu vou fraquejar, sem Ele eu não sei viver, não sei andar, não sei falar, não sei respirar. Por quê? Porque Ele é o meu tudo. Entende? Então, quantas vezes nós temos nos posicionado como multidão, buscando a Deus apenas por aquilo que Ele pode nos proporcionar e não por quem Ele é de fato? Quantas vezes temos deixado de olhar para o lado porque simplesmente estamos preocupados apenas com o que é do interesse pessoal? Dá para entender isso? Vocês estão entendendo? Até quando estaremos cativos na mentalidade de que o nosso lugar é na multidão e não nos pés de Jesus? Até quando nós vamos buscar Jesus e falar assim, Deus faz, Deus faz, Deus faz, e a realidade é que Deus quer você aos pés dele, onde ninguém quer estar, é onde ninguém anseia estar, mas é ali, limpando os pés de Jesus. Mas eu vou limpar com água. Não importa como tu vai limpar, existe uma mulher que limpou com lágrimas e secou os seus pés com os seus próprios cabelos. Por quê? Porque ela entendeu que mais do que qualquer título que ela poderia ter, ela estava com o seu maior tesouro, e esse é Jesus. Então, sabe, a gente infelizmente tem visto um crescimento da igreja que está cada dia mais inchada, sabe, está cada dia mais larga, mas ela está menor em sua estatura. Ela é muito grande para os lados, mas ela é muito pequena no que se trata de tamanho. Quando a gente tem uma busca condicional, a gente vê o reflexo disso, porque são muitos que vão querer estar na igreja porque Deus pode proporcionar algo. E eu estou falando isso porque a gente tem que buscar sim a Deus para algum objetivo. Eu não tenho problema de pedir, não tenho problema de falar para Deus, Deus, você pode fazer isso, Deus pode... Não tenho problema nenhum de fazer isso. A questão é, eu não posso condicionar a minha vida a isso. Eu não posso condicionar a minha busca ao Senhor por conta disso. Eu tenho que estar com o Senhor e dizer assim, Deus, se o Senhor quiser fazer, eu estou super disposto a isso. Mas se o Senhor não quiser fazer, está tranquilo. Eu vou continuar estando aqui porque o meu propósito não é o que tu pode me dar, mas é quem tu quer realmente se tornar em mim. Dá para entender? Eu quero estar aqui porque realmente eu quero glorificar o seu nome. Aleluia. Então, nós estamos crescendo em números, mas estamos vazios por dentro. É uma igreja muito grande, é uma igreja muito... Não estou falando da palavra de Vinícius, estou falando da igreja no que tange ao Brasil. Amém? É uma igreja muito grande, uma igreja que só cresce, mas que está crescendo vazia daquilo que realmente é necessário. Sabe, a ordenança que o Senhor deixou não foi que buscássemos por conta, sabe, da quantidade, e sim que fizéssemos discípulos. E quanto a nossa mentalidade estiver cativa de que somos apenas a multidão, nunca iremos experimentar o poder de sermos feitos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Está claro essa parte da multidão? Está claro isso para vocês? Coloca aí um amém, abre o áudio, fala alguma coisa aí, senão... Amém? Glória a Deus. Brunão, não estou conseguindo te escutar, mas acho que ainda tá mudo o seu áudio para mim, mas qualquer coisa você manda uma mensagem aqui, tem um chatzinho, aí você manda aqui nos 3 pontinhos, você clica nele, tem escrito mensagens na chamada, aí você manda uma mensagem pra gente que a gente vai te responder, tá bom? Então, se tiver claro isso para você, eu fico muito feliz, tá? Porque a gente precisa entender isso para a gente começar agora a fazer as analogias, fechou? O discípulo, né? Em João capítulo 6, que nós lemos anteriormente, ele diz assim, versículo 3. Amém, amém, é isso, meu irmão. Glória a Deus. Diz assim, ó, e Jesus subiu
ao monte, versículo 3 aí, ó. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Olha que engraçado, olha só. No versículo 4, no versículo 5, ele diz assim: Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Ou seja, antes da multidão chegar, Jesus reuniu com os seus discípulos. E sabe, meu irmão, isso para mim é uma. Cara, deve ser algo muito louco. Você vê Jesus chamando apenas 12 para falar de algo muito específico, porque não está nem escrito na Bíblia, sabe? Tipo, não estava falando o que Jesus falou com eles ali. Eu queria muito estar nesse papo aí. Eu queria muito estar vendo o que Jesus estava falando para esses caras. Isso é privilégio apenas para quem realmente viveu essa questão de ser discípulo, né? Então, verdadeiramente, a gente, quando tem uma vida, quando a gente se encontra como um discípulo de Cristo de verdade, a gente tem privilégios que muitos não terão. Acho essas coisas lindas. Imagina, sério mesmo, imagina você sentando, Jesus te chamando, só você mais 11, e falando contigo aquilo que não pode ser falado para a multidão. Essa coisa linda demais. Obrigado, Jesus. Sabe, ah, o discípulo, ele significa que ele é um aprendiz, um aluno, alguém que está aprendendo, alguém que está conhecendo, alguém que está sendo ensinado. E o discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus, sabe, veio de uma forma muito engraçada, cara. Imagina Jesus todo glorioso, todo estupendo, todo belo. E ele começa a escolher pessoas simples para andar com ele, cara. Imagina Jesus, cara. A gente tá falando de Jesus, do Criador, sabe? Do Senhor e Salvador, a gente tá falando dele. E ele começa a falar assim, ó, tem um pescador, eu tenho um, eu tenho um cobrador de impostos, eu tenho um médico, eu tenho... E começa a vir um monte de gente aleatório, sabe? E o que me deixa muito feliz com isso é saber que Jesus ele escolheu esse tipo de pessoa. Porque ele poderia escolher o sacerdote, ele poderia escolher, sei lá, um homem conhecedor da palavra, um estudioso, ele poderia, mas ele quis escolher pessoas aleatórias, em ramos aleatórios, para dizer para mim e para você que sim, nós também podemos fazer parte desse grupo. Nós podemos viver realmente o que essas pessoas viveram. Porque hoje não são mais 12, sabe? Quando Jesus ele morre, quando Jesus ele é crucificado e ele ressuscita para todos. Amém? Ele não ressuscita para os 12, ele ressuscita para todos. Aleluia. Quando a Bíblia fala que foi partido o pão, ele está dizendo assim: olha, o partir do pão não é mais para que vocês entendam que é uma coisa só. Eu não estou só acessível para um, mas eu estou acessível para todos. Eu consigo me compartilhar aqui. Aleluia. Então, quando nós falamos sobre ser discípulo, a gente está falando de pessoas que são, sim, em seus muitos casos, improváveis. Em seus muitos casos, alguém que ninguém imaginaria que estaria ali. Aleluia. Porque verdadeiramente o Senhor Jesus escolhe as pessoas mais improváveis do mundo para estar aqui. Sabe, Jesus escolheu você para nós estarmos aqui nesse momento compartilhando de algo que é dele. Jesus escolheu nos salvar, Jesus escolheu nos alcançar, Jesus, por seu amor e sua bondade, nos alcançou para sermos feitos seus filhos. E como é então que eu vou ter um pensamento de multidão, sendo que eu tenho um Deus que quer me fazer de discípulo? Ei, meu irmão, não existe limitações para você ser um discípulo do Senhor, aleluia. A única limitação que vai ter é se você tiver com esse teu pensamento de multidão, esse pensamento egoísta, esse pensamento mesquinho, esse pensamento de que é só para você, o evangelho é para você, de recompensa, não. O evangelho é para quem realmente entendeu que não é, sabe, algo condicional. Eu não estou no evangelho
porque Deus vai me abençoar com algo. Eu estou no Evangelho porque Ele me alcançou e sem Ele eu não vivo. O Evangelho dos discípulos, aqueles que querem seguir a Jesus de verdade, é para esses que realmente entendem que precisam de Jesus, porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você, e sem Ele nós iremos padecer. Então o Evangelho é para esse tipo de pessoa. Por isso que muitas vezes Jesus, Ele escolhe pessoas muito, entre aspas, estranhas, as mais aleatórias possíveis, aquilo que o homem fala, isso aí é impossível converter, assim como fez com Paulo. Paulo era alguém que, se nós olhássemos hoje, nós iríamos falar, é impossível que Paulo se converta, mas é justamente para isso, para que nossa visão de multidão seja quebrada, e que o Cristo realmente seja engrandecido através da história de uma pessoa, assim como foi através da vida de Paulo. Aquele que era um perseguidor se tornou perseguido. Por quê? Porque Cristo quis. Aleluia. E sabe, a gente, quando a gente fala sobre ser discípulo, Jesus, ele escolhe as pessoas simples para com ele andar, e ele prepara essas pessoas para serem líderes e darem a continuidade no que Jesus estava ensinando. Amém? E quais foram essas pessoas, esses 12 primeiros discípulos? Esses 12 foram o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu. É isso que nós vamos falar agora, cara. Devemos ser seguidores de Jesus, é isso aí. E André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Sabe, esses foram os 12, a formação inicial, vamos colocar assim, né? Esses foram os 12 a serem convocados pelo Senhor. Se você for estudar a história de cada um deles, você vai ver que é uma história, uma mais frente que a outra, uma mais incrível do que a outra, e uma mais aleatória do que a outra. Porque não faz sentido nenhum esses caras estar andando junto. Entendeu? Não faz sentido nenhum, mas para Jesus fez total sentido. Na nossa lógica era totalmente uma loucura, mas para o Senhor fez necessário e realmente se tornou algo incrível. Mas, Mateus, qual que é o propósito do discípulo? Qual que é o propósito, sabe, de realmente sermos feitos discípulos do Senhor? Esses 12 homens, essas 12 pessoas, eu e você, nós fomos escolhidos para que nós pudéssemos aprender e dessemos continuidade naquilo que Jesus está ensinando para nós. É por isso que eu falo para você que você ser um discípulo não é uma tarefa fácil, porque você precisa estar constantemente aprendendo da parte de Deus para você dar continuidade naquilo que Deus está falando com você. Só que é muito gostoso participar disso, porque isso também é um mandamento, vamos colocar assim. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, vai dizer assim. Calma aí. Deixa aí, tá, Lu? Deixa nessa etapa aí mesmo. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Olha que coisa engraçada. Jesus, ele fala assim, ó, ide por todo mundo, mas em primeiro lugar ele fala assim, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, mais do que você ir, é você também zelar, é você cuidar ao ponto de alguém se tornar um discípulo de Cristo. E é por isso que é importante o discipulado na nossa igreja. Porque se com um começou, que foi alcançando 12, esses 12 alcançaram 3.000, e esses 3.000 alcançaram a gente, será mesmo que o discipulado é falho? Será mesmo que o discipulado não acontece? Eu tenho uma bela notícia para você. Pela honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o discipulado ele é extremamente funcional. Se eu levanto 3 pessoas e em uma cai a semente cai em terra fértil, meu irmão,
A gente já conseguiu propagar para mais pessoas. E essa pessoa vai propagar para mais pessoas, que terá um alcance maior, que terá um alcance maior, que terá um alcance maior. E por consequência, serão todos alcançados. Então, enquanto o nosso coração perdão, deixa eu focar aqui com vocês nesse slide aqui. Sabe, a nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. É ensinar e guardar os mandamentos de Jesus. Sabe, e esse ponto eu quero falar para vocês, tem sido muito frisado para mim, já até ministrei sobre isso, mas o discipulado, ele exige uma constância, é algo contínuo, é algo que eu não posso parar de fazer. Eu preciso constantemente discipular, ser discipulado e fazer discípulo. Ah, mas eu só fiz um. Não é questão da quantidade, mas é o quanto eu estou disposto a gastar tempo com essa pessoa. É o quanto eu estou disposto a expor Jesus para essa pessoa, sabe? É o quanto eu realmente quero mostrar que existe um Deus que pode fazer todas as coisas, que é todas as coisas, e eu preciso fazer com que mais alguém entenda isso, para que essa pessoa continue compartilhando aquilo que Deus está fazendo. Só que enquanto nosso coração for como da multidão, muitas vezes egoísta, imediatista, nós não iremos conseguir prosseguir em ensinar, em amar o nosso irmão que está se chegando. O discipulado, como nós acabamos de falar, ele precisa ser constante e longínquo. É exatamente por conta disso que nós chegamos até aqui. É exatamente por conta desse ponto que nós chegamos aqui, porque alguém insistiu, alguém foi insistente conosco, alguém não abandonou a gente, alguém não desistiu de orar pela minha vida, pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida dos meus irmãos. Alguém não desistiu. Por isso eu falo para você, glória a Deus que existe esse alguém. Que não abriu mão da minha vida, que não parou de cuidar de mim, porque se tivesse parado de cuidar, será que eu tinha chego até aqui? Será que nós tínhamos chego até aqui? Aleluia! Então, verdadeiramente, o discipulado, ele é realmente de pessoas que são constantes, pessoas que insistem, porque o verdadeiro discipulado é aquele que quer vida na vida, cara. Amém? É aquele que eu preciso andar junto. É aquele que eu preciso olhar olho no olho, sentar numa mesa como eu estou aqui agora e olhar no olho dos meus irmãos, assim como eu estou fazendo com vocês. Sabe? Olhar no olho dos meus irmãos e falar assim, cara, como é que você está? Eu preciso entender, eu preciso conhecer você e ao mesmo tempo apresentar mais de Cristo para você. Aleluia. Essa é a importância do discipulado. É eu, mais do que eu ir lá e pregar uma mensagem, fazer alguma coisa, é eu entender como que meu irmão está. É eu mostrar com as minhas atitudes que sim, Jesus pode fazer, que sim, Jesus é maior. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes eu não fui ensinado com alguém que não falou nada? Só fez. Dá para entender? Eu já fui muito ensinado por pessoas que não falavam muito, mas que eles agiam de uma forma que me constrangia ao ponto de eu aprender que aquilo era uma característica de alguém de Deus. Amém? Então hoje eu preciso verdadeiramente escolher ser um discípulo do Senhor. Hoje eu preciso verdadeiramente reconhecer que eu não posso mais me aceitar como alguém que faz parte da multidão, como alguém que é egoísta como a multidão, como alguém que só quer os próprios interesses, como alguém que quer Jesus porque ele faz alguma coisa. Eu preciso agir como um discípulo. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, Mateus? Eu vou te explicar. Em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 24, vai dizer também que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Sabe, meu irmão, tomar a sua cruz não significa uma mera circunstância de uma vida difícil a ser suportada. Os que haviam testemunhado as crucificações romanas, eles sabiam que levar a cruz significava renunciar à ambição egoísta. Olha aí, a ambição egoísta e a todo o direito de controlar o próprio destino. A cruz
é morte para toda forma de vida. Ou seja, nós precisamos olhar para a cruz para deixarmos de sermos multidão, para passarmos a sermos discípulos de verdade. Quando eu olho para a cruz, quando eu tomo a minha cruz e sigo Jesus, cara, eu começo a deixar de ser uma multidão para passar a ser um discípulo de verdade. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, diz assim: assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Meu irmão, isso aqui é extremamente importante, cara. Você escutou o que eu acabei de ler para você? Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós precisamos entregar tudo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sabe, a gente precisa entregar tudo para o Senhor. A gente precisa viver uma vida de alguém que vive de mãos abertas, sabe? A gente precisa viver uma vida de alguém que leva, sabe? Ah, mas Deus pediu para entregar, entrega, irmão. Entrega, não questiona. Um discípulo é assim, ele entrega, ele não questiona. Ah, mas por que Deus vai fazer? Por que Deus pediu isso para mim? Por quê? Porque ele quis, e não questiona, cara. Só faz. Ah, mas vai tirar os meus gados, vai tirar os meus filhos, vai perder minha mulher, eu vou perder minha casa. Só faz, irmão. Sabe? A Bíblia está dizendo muito claro isso. Isso me preocupa quando a gente fala, sabe, que a gente não vai entregar alguma coisa, que eu não vou renunciar. Você tem que renunciar, irmão. Se você quer verdadeiramente viver uma vida para o Senhor, você precisa renunciar tudo, a quanto for, sabe, de mais estimado para você. Aquilo que mais tem preço, isso precisa ser do Senhor, cara. Ah, mas é meu filho, algo mais precioso que eu tenho. Seu filho precisa ser do Senhor, cara. Entrega para o Senhor, seu filho. Ah, mas é o meu trabalho. Entrega o seu trabalho para o Senhor, cara. Dá para entender isso? O meu bem mais precioso não são as coisas que eu já conquistei nessa terra, que as coisas que eu ganhei dessa terra. O meu bem mais precioso é o meu Jesus, cara. Aleluia. O meu bem mais precioso é ter Jesus comigo todos os dias e eu fazer minha vida ser um palco de glorificação para Ele. Eu preciso entender que mais do que as minhas vontades, mais do que os meus sonhos, os meus projetos, as minhas necessidades, mais do que qualquer esse tipo de coisa, eu preciso renunciar para que eu possa ser conhecido como um discípulo do Senhor. Como alguém que escolheu, sabe? Porque olha que coisa engraçada. A multidão, ela ia até o Senhor para conquistar alguma coisa, para receber alguma coisa, mas ela voltava para casa com tudo que ela tinha. Agora o discípulo, meu Deus, pega isso aí, vai. Pega essa chave. Brincadeira, pega essa chave não, sabe que chave que é essa? Olha só, a multidão, ela ia até o Senhor para receber alguma coisa, e quando voltava ainda para seus lares, para sua casa, com tudo que tinham, e não abriam mão de nada. Mas os discípulos, para irem para Jesus, eles tinham que deixar tudo. Por quê? Porque eles tinham que ir vazio para entender que quem era tudo para eles era o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou ter que repetir isso para você. A multidão, ela ia e voltava cheia. Os discípulos, para irem seguir Jesus, eles precisavam abrir mão de tudo. Então, meu irmão, abra mão de tudo para você viver algo extraordinário na presença de Deus. Abra mão de tudo para você viver, sabe, para o Senhor. Abra mão de tudo para você ser conhecido como um discípulo e não como mais alguém na multidão. Eu não quero. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não quero ser mais um da multidão. Eu não quero ser só alguém que passou por essa terra. Ah, porque são tão sem direção, sem saber para onde vai, eu deixo de ir. Cara, eu quero ser alguém que amou Jesus. Eu quero ser alguém que Jesus conhece e que foi útil para a sua obra. E que alguém, mas por que tu pregou muito? Não é por muito pregar, mas é por muito ser para o Senhor. Por isso eu tenho orado e lutado muito todos os dias para que eu possa não fazer muito, mas eu ser alguém para o Senhor, eu ser conhecido do Senhor. Então, como é que eu vou fazer para ser conhecido do Senhor? E uma das principais
principais características do discípulo é o seu relacionamento com o Senhor. Sabe, uma das principais marcas de um discípulo é quando essa pessoa ela se relaciona com Deus ao ponto daquilo que ela busca se tornar visível aos olhos das pessoas. Um discípulo, ele sempre vai buscar estar mais próximo de Deus. Sabe, não é possível, cara, um discipulado efetivo sem proximidade e relacionamento constante com Deus, cara. Não é possível, sabe, um discípulo falar que é discípulo se ele não consegue ter relacionamento com Deus, cara. Cara, vocês viram o que aconteceu lá no capítulo, no versículo 3 caramba, joguei. João capítulo 6, versículo 3, vocês viram o que aconteceu? E Jesus subindo ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, ou seja, o papo era só deles, sabe? Eu queria estar nesse lugar aí, cara, eu queria ser um desses 12 que ouviu Jesus, cara. O que ouviu aquilo que Jesus queria falar só com eles, cara. Eu quero ser esse tipo de gente, cara. Eu quero ouvir algo que Jesus quer falar só comigo, cara. Eu não quero ver aquilo que vai ser falado para todo mundo. Não. Eu quero ser alguém, sim, que está ali com Jesus e que sabe que Jesus quer fazer aquilo que, sabe, sonhos de Jesus, que quer realmente viver os planos do Senhor e não os meus, cara. Sabe, eu sempre falei isso aqui para os meninos aqui em casa, cara. Eu falei, cara, o ensinar, ele é muito bom. Só que o verdadeiro e efetivo discipulado é aquilo que a gente consegue andar junto. É eu saber o que tem na tua mesa, cara. É eu saber se está faltando alguma coisa na tua prateleira. É eu ir lá e ajudar você a arrumar uma casa, passar um pano na sua casa. É eu, sei lá, e ajudar a socorrer você com seu carro. Não sei, cara, não importa. O discipulado é isso, é eu andar junto com você. E através disso, a pessoa que está sendo discipulada vê Jesus em mim. Dá para entender? Antigamente, os discípulos andavam com Jesus e as pessoas olhavam para eles e falavam assim, olha, aqueles homens, eles andam com Jesus. Só que, cara, olha que bizarro que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 13. Olha só. Então o povo, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento aqui em Atos, capítulo 4, Pedro e João não estavam mais com Jesus. Jesus não andava mais fisicamente com eles. Só que, mesmo Jesus não estando fisicamente com Pedro e João, existiam as características de Cristo impregnadas dentro dele. Eles andavam tanto com Jesus, eles estavam tão próximos de Jesus, que mesmo depois de Jesus ter saído dessa terra e ido para o céu, as características de Jesus ficaram impregnadas dentro dele, porque eles eram homens sem letras e indoutos, e o que eles falavam, o que eles faziam, era de algo ou alguém muito além daquilo que eles eram. Então, é inevitável que alguém que se torna discípulo de Jesus não tenha os seus frutos expostos. Aleluia, é inevitável que alguém que anda com o Senhor, alguém que vive uma vida para o Senhor, não tenha os seus frutos expostos. Mas, Mateus, que fruto é esse? É as pessoas aceitarem Jesus? Eu ter 200 pessoas aqui dentro da minha casa? O que é isso, Mateus? Não, os seus frutos não se tratam das coisas que você está fazendo, mas de quem você está se tornando. É isso aí. É quanto mais de Deus as pessoas conseguem ver em você. É quanto menos aparece o Mateus. É quanto menos aparece o Bruno, a Vitória. É quanto menos aparece o Davi. Mas aparece mais de Deus. Olha, eu vejo através das atitudes do Davi aquilo que Cristo estava fazendo. Oh, meu Deus do céu, cara. Sabe, um discípulo, ele reflete aquilo que ele realmente
anda, sabe? Um discípulo, ele precisa refletir aquilo, a imagem daquilo que ele caminhou, daquilo que ele escutou, daquilo que ele viveu, porque o discípulo, ele é o quê? Alguém que está constantemente aprendendo, não foi isso que a gente falou? Um discípulo, ele, cadê? Deixa eu achar aqui pra vocês. Ele é um aprendiz, ele é um aluno, então se ele está aprendendo alguma coisa, ele precisa refletir o que ele aprendeu. Meu Deus, então se eu ando com Jesus, eu preciso ter características de Jesus. Eu preciso falar como Jesus fala. Eu preciso, sabe, amar como Jesus ama, cara. Eu preciso caminhar como Jesus caminha, cara. Aleluia! Então eu preciso verdadeiramente, como discípulo, ser alguém que tem as marcas de Jesus no meu corpo. Eu preciso, como discípulo, ser alguém que reflete a imagem do Cristo. Há um tempo atrás, eu estava estudando e eu vi que existe uma coisa chamada uma fonte de luz secundária, que é exatamente como a lua é. E eu falava assim para o Senhor, como é que pode, Deus, a lua iluminar se ela não tem luz? E aí, dentro desses estudos, ela falava assim, os estudos apontavam falando assim, que a lua ela só ilumina por conta do sol, por isso ela é uma fonte secundária de luz. Então eu falei assim para Deus, Deus, então eu quero ser que nem a lua, Deus. Acho que Deus levou muito a sério, me levou, né, a ficar bem rechuchundinho igual a lua mesmo. Mas, de verdade, agora falando uma coisa muito séria, sabe, a gente precisa ser como fonte de luz secundária. Alguém que reflete o brilho da glória de Deus. Alguém que só está aqui não porque ele tem uma glória própria, não porque eu tenho uma glória própria, mas porque quando eu me posiciono no lugar certo, a glória de Deus ilumina através de mim, a glória de Deus ilumina, então eu passo de ser um ser totalmente vazio, totalmente pecador, pecaminoso, para ser alguém que é usado pelo Senhor, e o Senhor reflete a sua glória através de mim. Por isso eu falei para o Senhor, Senhor, faça de mim uma fonte de luz secundária, porque eu não quero ter uma luz própria. Aleluia. Eu não quero ter uma luz própria. Eu quero que a tua luz ilumine a minha vida e através disso as pessoas vejam você, Jesus. As pessoas vejam o Senhor. Sabe? Só há uma forma de reconhecerem Jesus através da sua vida. E essa forma é o relacionamento com o Senhor. E diferente da multidão, o discípulo, ele não queria estar ali para aparecer. Ele não queria estar ali para ser reconhecido. Ele não queria estar ali para ser visto. Ele queria estar ali para ser parecido com Jesus. Dá para entender? Ele não estava ali porque Jesus ia dar alguma coisa para ele. Os discípulos não estavam ali por conta disso. Os discípulos já tinham entendido que o propósito deles era dar continuidade naquilo que Jesus já estava fazendo. Então o discípulo, ele já não queria mais saber apenas as coisas que o Senhor estava fazendo, mas eles queriam ser cada vez mais próximos de Deus e, sabe, conhecer quem de fato Ele é. Amém? Sabe, o discípulo, meu irmão, ele precisa de fato expor quem Deus é, cara. O discípulo, ele precisa de fato, cara, mostrar a grandeza de Deus, cara. O discípulo, ele precisa exercer o que está escrito lá em João 3,30, cara. É necessário que ele cresça e eu diminua, cara. Sabe, o discípulo, ele precisa entender que a sua vida, ela tem que ser refletida com a glória de Deus, cara. Vocês estão entendendo isso? O discípulo, ele precisa refletir de fato a santidade do Senhor e mostrar para as pessoas que quem está fazendo alguma coisa ali não é o discípulo, é o Cristo. Porque se o discípulo ele faz, é porque ele aprendeu. E ele aprendeu com quem? Com o mestre. Então, se nós estamos fazendo algo bom, se nós estamos fazendo algo legal,
Se nós estamos cantando bem, pregando bem, falando bem, vivendo bem, é porque ele nos ensinou. Então não tem glória no Mateus. Não tem glória na Juliana. Não tem glória na tia Dinha. Tem glória no Cristo. Porque foi ele quem começou. Foi ele quem começou. Então o maior contraste. Desculpa, Alex. Então o maior contraste entre o discípulo e a multidão é que enquanto a multidão além de se encontrar com Jesus, os discípulos caminhavam com Jesus. Dá para entender isso? A multidão, ela sempre vai ter que ir até Jesus. Mas os discípulos já sabiam e andavam com Jesus. Então, mais do que nós nos aproximarmos do Senhor, nós precisamos permanecer com Ele. Porque quando acabava lá as parábolas que Jesus usava, quando acabava a ministração de Jesus, quando acabavam as curas, as pessoas iam embora e voltavam para os seus afazeres, mas os discípulos não. Os discípulos permaneciam com Jesus. Então, mais do que a gente se aproximar de Jesus como a multidão fazia, nós precisamos permanecer com Ele. Nós precisamos nos tornar um com Ele. Porque essa é a vantagem do crente. Essa é a vantagem do discípulo de verdade. É ser parecido com Jesus. É fazer com que Jesus seja glorificado através de você. Então, hoje, nós precisamos tomar uma decisão. Se nós vamos parar de fato de sermos a multidão e vamos passar a ser os discípulos. Aqueles que, sabe, se a gente vai deixar de ser aqueles que vão lá para buscar Deus por conta de alguma coisa, ou se nós vamos ser de fato aquelas pessoas que querem Jesus porque Ele é o nosso mestre. Amém? Então, acho que hoje, eu tenho certeza, que nós precisamos tomar essa decisão. Quantas vezes o nosso sentimento está de alguém que é de uma multidão, alguém egoísta, ou alguém que não está pensando nos interesses do Cristo, alguém que não está pensando nos interesses do reino. Nós precisamos deixar de ser essas pessoas para nos tornarmos alguém que é parecido com Ele, nos tornarmos discípulos, sermos ensinados por Ele, da medida que Ele quiser nos ensinar. Então, hoje é o dia de tomarmos essa decisão. Abrirmos mãos daquilo que achamos que deve ser para ser realmente aquilo que Ele quer que a gente seja. E eu quero orar por você. Quero muito orar por você. Senhor Jesus, eu não sei como é que está na casa dos meus irmãos, mas aqui, mais uma vez, o Senhor me visitou. Mais uma vez, Jesus. Obrigado. E eu te peço, Jesus, por favor, que os meus irmãos, eles, assim como eu, eles possam entender, Jesus, o seu papel como discípulo. Que eles possam entender os seus respectivos papéis como discípulos do Senhor, não mais como multidão. Que o Senhor Jesus Cristo nos ensina a abrirmos mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos sonhos e voltarmos para o Senhor vazio. Aleluia. Nós não queremos voltar para os nossos lares cheios, Jesus. Nós não queremos ir até o Senhor cheios de coisas. Nós não queremos ir lá para te receber mais alguma coisa, não. Nós queremos ir para o Senhor e voltarmos sem nada. Voltarmos, ou melhor, irmos e deixarmos tudo pelo Senhor. Sabe, Jesus? Nos leva, Jesus, a um lugar onde verdadeiramente o Senhor nos ensina a sermos teus discípulos. Nós precisamos deixar tudo no seu altar, Jesus. Nos ensina a deixar tudo no seu altar, para que o Senhor tome forma em nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amores, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Eu fiquei muito feliz esses dias que uma irmã me chamou, porque ela ficou com algumas dúvidas a respeito de uma das ministrações, uma das aulas que a gente teve aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, se você falar assim, Matheus, eu não entendi, cara, pode me chamar.
A gente vai conversar, a gente vai se alinhar, a gente vai se unir para a gente ver o que tava falando, qual que era o contexto, porque às vezes a gente tá aqui, como a gente tá pela internet, acaba perdendo um pouco, né, tipo, a sensibilidade de ver o rostinho de vocês e tal, e acaba a, a gente idealiza que vocês estão entendendo tudo. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, dá um toque pra gente aqui, tá bom? Chama a gente, conversa com a gente, seja no Instagram, no WhatsApp, vocês têm meu número, vocês têm meu Instagram. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, chama a gente aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, se alguém quiser, sei lá, falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, tá aberto aí, tá bom? Alguém tem alguma coisa a falar? Não? Não? Sim, não, não. Amém. Então, Deus abençoe vocês. Um bom domingo. Deixa eu ler as mensagens aqui de vocês. Tem mais alguma dúvida aqui no meio? Glória a Deus, é isso. Nós devemos ser seguidores de Jesus. É isso. Nós vamos ser uma fonte de luz. Glória a Deus, cara. Nós queremos ser um discípulo. É isso. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos. Desculpa aí qualquer coisa. Acho que está no horário já, né? De nós acabarmos, 3 horas da tarde. Mas, glória a Deus. Tá, tô muito feliz. Por mim, eu ficava ainda mais umas 2, 3 horas aqui falando sobre isso, porque é muito bom. Tá, mas vamos todo mundo aí, eu creio que alguns vão pro culto ainda, ou vão tomar um café com as suas famílias. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.